Olá pessoal, chegamos então agora à etapa que para muitos é o começo, para outros é o fim, que é a introdução. Josias, como é que você faz a introdução? É difícil? É fácil? Posso fazer mesmo? Você garante? Pessoal, a introdução, você vai começar o teu texto com uma introdução, né? E você pode escrever, rascunhar ela, colocar ali algumas ideias, mas você vai fechar a introdução no final. Porque tem que ter alguns elementos na introdução que você ainda não tem. Não tem a teoria, não tem um resultado, não tem uma metodologia que você utilizou. Então você vai rascunhar por alto ali a introdução, deixar ela inacabada. E quando você acabar tudo, aí sim você volta para fechar a introdução bem bonitinho, com o que você achou, com o que você não achou, com todas as ideias que você teve ali ao realizar essa ação. Até aí tudo bem? A gente fala geralmente que a introdução é a primeira sessão de um trabalho acadêmico, tá? Onde o pesquisador contextualiza o tema, apresenta problemas de pesquisa, os objetivos de estudo e dá ao leitor uma visão geral sobre o que vai ser discutido. Então, na minha introdução, eu posso falar como é importante, né, o professor estar antenado ou ligado com o que o aluno está vivenciando, a sua realidade, o que ele está fazendo, e o podcast é uma realidade dos alunos, né? Posso fazer essa introdução explicando que as tecnologias, ou melhor, falando das tecnologias no dia a dia do aluno e tudo mais, né? E como o rádio foi importante ali, posso fazer até na minha teoria também um pouco do histórico, mostrando como o rádio foi importante, né? Quando o Raquete Pinto cria o rádio na década de 20, né? Que cria no traz para o Brasil, né? O rádio na década de 20, como o rádio era usado como processo educacional muito forte, né? E ele vai utilizar esse rádio como um instrumento de educação, e ele diz isso, né? Que era uma forma de você estar ensinando a pessoas que tinham fome de conhecimento, né? Um pouco disso graças à academia, né? E a rádio nasceu na academia, né? O Raquete Pinto fazia parte de um grupo lá da área de pesquisa, e trouxe o rádio ficou um pouco alojado ali, né? Nessa questão, isso lá na UFRJ na década de 20, tá? Então, pessoal, que a gente é a Universidade do Brasil, né? Então, pessoal, só para a gente poder ter ideia, então, que quando eu, então, posso como colocar isso, eu posso colocar isso até na minha introdução, se eu não quero colocar isso na parte teórica. É muito, então, do feeling também de quem está pesquisando, de quem está escrevendo, ok? Nessa parte, o autor expõe a relevância do tema, né, e destaca as principais questões que são abordadas, além de oferecer uma prévia das teorias e métodos que nortearão a pesquisa, como eu falei. Então, eu falo um pouco da introdução, falo quais são as teorias históricas que eu trabalhei, posso falar um pouco das teorias e métodos que estão norteando toda a pesquisa ali. Então, já deixo o leitor assim, aquele gostinho de querer mais, tá? Introdução é uma coisa e resumo é outra coisa, tá? Depois a gente faz com vocês as diferenças. A vantagem de escrever uma introdução no final é que fazer a introdução no final, após a conclusão do trabalho, pode ser uma prática vantajosa. Eu acho que muita vantagem, por quê? Clareza sobre o conteúdo completo do que você fez. Eu sei que eu fiz, então mais fácil de eu poder escrever. Contextualização mais eficaz, eu consigo entender o que foi o sujeito, como é que eu fiz a pesquisa. Coerência entre introdução e conclusão. Por isso que primeiro você conclui, depois você faz a introdução. Porque eu já concluí também, posso apresentar. Claro que eu não posso fazer, como diz no cinema, nenhum spoiler de tudo. Mas eu deixo um gostinho para a pessoa poder, isso é interessante, vou pesquisar isso. Facilidade para definir o objetivo de justificar a pesquisa, que fica mais fácil para poder até justificar algumas coisas, melhorar a minha justificativa ali, né? Como eu já tenho os dados já prontos, tá? Uma boa introdução, pessoal, e não existe boa ou ruim introdução, que comigo até existe, mas uma boa introdução para um trabalho acadêmico deve incluir alguns elementos que são importantes. Tema, você tem que contextualizar o tema, apresenta o tema de forma ampla, introduz ao leitor o assunto mostrado, mostra a relevância disso, do tema para a área de estudos também. Esse momento de situar o leitor para dar uma ideia do cenário geral, tá? Então isso é muito importante. Eu estou trabalhando com tecnologia educacional, estou mostrando como essas tecnologias educacionais contribuem para um processo educacional. Isso é uma coisa relevante no mundo em transformação, onde o aluno de hoje aprende de modo diferente do aluno de alguns séculos atrás, por mais que a escola esteja moldada ainda pelo século passado, tá? Justificar, pessoal, eu tenho que justificar, nem que for rapidamente, tá? Explicar a importância, a relevância daquela pesquisa, por que aquilo é importante, tá? Para uma época atual. Em que palavras, né? E explique
por que o problema merece ser investigado, por que ele é relevante para você rapidamente e para um processo educacional. Eu posso colocar ali os objetivos de estudo também, porque nesses objetivos de estudo que eu vou estar organizando, apresentando, com que eu estou colaborando, contribuindo para a pesquisa também avançar, tá? E aí depois eu posso dividir ali, né, na introdução, objetivo geral e objetivo específico, tá? O objetivo geral é o que você vai fazer, tá? E o específico é o passo a passo, como eu vou entender, chegar no geral, ok? A referência, você vai falar um pouco das referências que você utilizou, metodologias, tudo bem breve, tá, pessoal? E a estrutura do seu trabalho. Então, nessa introdução, o leitor fica assim, uau, quanta coisa interessante. Não te do resumo, tá? Resumo é outra coisa. Mas você bota nessa introdução tudo isso. Algumas pessoas, como eu falei, juntam as justificativas junto com a introdução. Às vezes nem bota a introdução, bota um outro título qualquer e coloca. O importante é que o leitor compreenda o que você está fazendo e entenda que aquilo é uma introdução, entenda que aquilo é uma justificativa, entenda que aquilo é uma teoria, entenda que aquilo é uma parte metodológica. Na minha tese mesmo de doutorado, eu coloquei tudo assim, com títulos bem engraçados e tal, mas para dar uma leveza, né, ao texto. Mas o leitor lá, ele identifica o que é cada passo que eu estou colocando ali, mesmo com nomes engraçados. Então, a estrutura, pessoal, eu diria o seguinte, ó, comece contextualizando o tema, que é o principal, e a sua relevância. Explique o problema e o motivo da pesquisa, tá? Apresente uma justificativa simples, mas destacando a importância de você ter que investigar aquilo. E no meio, mas coloque os objetivos gerais, os específicos também bem claro para o leitor. E dê uma visão geral da estrutura do trabalho, tá? Isso é mais opcional, mas pode colocar. Geralmente eu não coloco, mas tem autores que preferem, tá? E isso, pessoal, vai te dar uma base para que a tua introdução seja uma introdução robusta, no sentido de que o leitor vai estar compreendendo e entendendo as necessidades que ele precisa. As necessidades não, ele vai compreender e entender o que aquele texto fala e como ele fala, tá? Na semiótica a gente tem muito disso, né? Não é o que se fala no texto, mas como o texto fala o que ele está falando. Então isso é bem importante também, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como usar o chat GPT nesses processos de aprendizado, que é bem legal. Então, bom, pessoal, até a próxima. Estudem. Tchau, gente.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o que você está assistindo, mas que bom que você está assistindo. Pessoal, vamos lá. Então, agora a gente vai chegar à conclusão. Então, eu fiz a minha justificativa, criei meu problema, apresentei ali meus objetos gerais, objetivo específico, organizei os meus teóricos, apresentei minha metodologia, tipo de sujeito, tipo de pesquisa, abordagem que eu quero dar nessa metodologia utilizada. Expliquei como coletei os meus dados, tudo direitinho. Fiz a análise, organizei tudo, tá tudo perfeito, lindo, maravilhoso, Josias. Então agora acabou? Não. Conclusão e referências, tá? A conclusão, pessoal, pode ser uma coisa sucinta, mas a conclusão é o seguinte: eu, Josias, não sabia se o podcast colabora ou não num processo educacional. Eu tinha minha hipótese, que eu acho que sim e tal, toda aquela questão, mas eu não sei. E vou então fazer uma pesquisa, conversar com alunos, decidir, não posso conversar com todos os alunos, né? Então, por causa do tempo e tudo mais. Então, eu especifiquei um grupo social do sujeito de pesquisa, que seria alunos do primeiro ano do ensino médio, tá? E escolhi uma escola pública para fazer isso, tá? Do estado. Perfeito. Então, eu fui lá, analisei, fiz tudo, e eu vi, olha só, analisei esses dados, coletei os dados e analisei os dados com a luz dos meus teóricos, que eu escolhi 3, Freire, Morin e Levy. Outros pesquisadores também, mas não era minha base, minha coluna ali, espinha, que organizou tudo e deu fluidez que eu queria, tá? E aí, então, depois, agora eu vou concluir. A minha conclusão vai ser assim: olha, gente, quando eu comecei a fazer pesquisa, eu pensei que os alunos iam reclamar do podcast, para que é chato, é só áudio, não tem imagem, né? Porque eu sou do cinema, do vídeo, né? E eu me surpreendi, porque os alunos, eles, pelo contrário, falando que preferem, às vezes, até um podcast que um vídeo. Tô aqui chutando, tá? Então, para mim, isso é um achado da pesquisa. Ai, Jesus, o que é um achado? A achado da pesquisa é quando eu não penso numa hipótese, não penso naquela possibilidade, e a possibilidade se apresenta ali para mim. Aí eu, então é assim que funciona, né? Tá bom, entendi. E aí, então, eu posso falar assim, ó, gente, tem esse achado, que eu posso fazer uma outra pesquisa sobre isso, né? Eu pesquisei muito produção de vídeo estudantil, né? Mais de 10 anos aí nessa ação. E muitas pesquisas que eu fazia em loco, eu descobria outras coisas que depois eu ia fazer outro livro, um outro artigo sobre essa ação. Então, por isso que é bom o pesquisador, ele tá, né, no caso que trabalha com educação, tá em sala de aula ou visitar a escola, conversar com professores, diretores, com alunos. Então, eu estou sempre tentando me reciclar, ir nas escolas, né, conversando. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu sempre escrevo porque eu fui numa escola X, Y, Z, fiz a pesquisa ali logo com os alunos, dialoguei, conversei, faço oficinas, para justamente ter esse contato e ver. Então, na minha conclusão, eu falei assim, olha, eu pensei que os alunos não iam gostar e percebi que eles gostam e muito, gostam até mais que vídeo, que me surpreendeu, que foi um achado de pesquisa isso. E a minha conclusão é que realmente o podcast é uma ferramenta da modernidade, né, da contemporaneidade, melhor ainda, desses alunos, de uma realidade desses jovens aí, né, que estão vivendo em um mundo totalmente diferente, agora com inteligências artificiais, com outro tipo de tecnologia e tudo mais. Então, acho que eu recomendo os professores a produzirem o seu podcast e ter esse podcast para as aulas, né, que pode durar até 10 anos. Então, meu próximo trabalho vai ser justamente mostrando como os professores podem fazer esse podcast sem gravar, porque tem as IAs que podem narrar, tem outras coisas que ele pode fazer sem nem precisar narrar. Então, essa é a minha conclusão. Então, percebe que a conclusão é o momento que o pesquisador apresenta os resultados finais da pesquisa, respondendo ao problema. Então, eu percebo, então, que realmente o podcast contribui e colabora com o processo educacional dos alunos. Então, parabéns. É onde se esclarece o que foi descoberto e como essas descobertas podem contribuir para o campo do estudo. Então, vou fazer mais um estudo agora, que é como criar podcast de modo simples com IA para os professores. A conclusão deve ser objetiva e focada no que foi realmente encontrado. E evita especular, eu acho isso. Não, o que eu achei foi isso e pronto. Tá bom, pessoal? Nessa parte, o pesquisador também pode sugerir aplicações dos resultados ou apontar possíveis limitações do estudo. Essa pesquisa eu fiz numa escola pública estadual do Recôncavo da Bahia. Talvez outras pesquisas em outros estados ou em outras regiões da Bahia
podem confirmar ou não, né, esse tipo de pesquisa. Então, é interessante botar também isso bem claro para os outros pesquisadores poderem estar percebendo também como podem trabalhar com essa ação, tá? E depois, pessoal, que eu escrevi isso tudo, falei, dialoguei, aí eu vou para as referências. Ai, Josias, eu li um livro lá 3 anos atrás e vou botar como referência. Não, criatura. Se você não colocou ele ali, ele fez parte da sua ação subjetiva. Mas se ele não está ali citado, não coloca. Senão eu vou ter lá o meu artigo com 10 páginas e minha referência com 30. Vou botar todos os livros que eu li na minha vida e que eu acho que foram importantes para escrever aquilo. Se eu não citei, eu não coloco, tá? Então a regra principal é, citei o Freire, tem que estar o Freire ali. Citei o professor Marcelo Borba, tem que estar Marcelo Borba ali. Citei o Moran, tem que estar o Moran ali. Citei o Luckmann, tem que estar. Ou seja, todos os autores que eu citar nominalmente tem que estar ali. Ah, mas eu li um artigo tão legal, até que ele não se encaixou ali, mas eu fiquei com as ideias dele presas na minha cabeça, com insights. Mas se você não citou ele diretamente, não colocou ele diretamente, ele não entra ali, tá? Então, literalmente é isso. Uma vez eu peguei um artigo que tinha, acho que, 8 páginas e 5 páginas de referência, entendeu? Então, isso não existe. E nem tem todos os autores ali, né? Então, só cuidado com isso. Tá bom, pessoal? Ah, Jorge, qual é a norma da BNT? Como faz? Como não faz? Vai ter um podcast só sobre isso. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre isso, porque, né? Ah, eu coloco o nome maiúsculo, vírgula, depois eu boto, sei lá, Paulo Freire. Então, eu boto Freire, vírgula, Paulo, boto um ponto, o nome do livro em negrito. Depois eu boto qual foi onde ele nasceu, ou seja, desculpa, coloco aonde foi que foi produzido, qual foi a editora, qual foi o ano, tem tradução, alguns usam tradução, outros não usam. Então tem um pouco de variáveis aí. Então tem que ver qual a BNT que eu vou estar usando para fazer, mas geralmente as universidades, às vezes, elas botam nisso, olha, hoje está usando a BNT número tal, assim, assim, assado, referências faz assim. Ah, José, tu não falou nada de citação direta, citação indireta. Vai ter um vídeo específico sobre essas questões e a gente vai conversar sobre isso também nas aulas online, tá bom? Que são as normas da BNT. Então, a gente vai fazer um vídeo só sobre normas da BNT, tem um podcast só sobre normas da BNT, vocês poderem trabalhar. E outra coisa que eu falei, depois eu vou fazer um vídeo da gente nas aulas online, né? E vai ter vídeos também de como dialogar com a IA. E uma dos diálogos com a IA vai ser justamente como fazer normas, o que é BNT e normas da BNT. Ok, pessoal? Então, esse é um vídeo bem simples, bem rápidozinho aí para vocês poderem entender. E aí, quando eu acabar isso, pessoal, acabou, José? Não, criatura, você não fez a introdução, lembra que a gente deixou por último? Próximo vídeo e o último vai ser sobre a introdução. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.